Olá pessoal, estamos de volta com a segunda parte da aula Farmacologia dos Antifúngicos. Agora iremos falar sobre os inibidores da síntese de ácidos nucleicos, onde o principal representante dessa classe é a flucitosina. Bem, para inibir a síntese de ácidos nucleicos, a flucitosina precisa inicialmente penetrar a célula fúngica. E ela faz isso através de uma citosina permease, existente apenas ou específica para células fúngicas. Dessa forma, as células humanas não sofrem ação da flucitosina, uma vez que elas não possuem a citosina permease. Então, ao entrar na célula fúngica, por essa proteína, por essa citosina permease, a flucitosina vai sofrer ação de um enzima no citoplasma da célula fúngica, que é a citosina desaminase. E essa ação ocorre para que a flucitosina se transforme em 5-fluoracil. Componente esse que, ao ser fosforilado, poderá ser incorporado ao RNA da célula fúngica ou poderá ser convertido em ácido 5-fluorodesóxiuridílico. Esse composto é um composto que vai inibir a timidilato sintase, que é uma enzima que converte a uracila em timina. Dessa forma, a inibição da síntese do DNA e, consequentemente, da divisão celular. Bem, a flucitosina é muito utilizada nas micoses sistêmicas associada à anfotericina B. Isso ocorre porque rapidamente os fungos desenvolvem resistência contra a flucitosina. Uma outra vantagem de associar a anfotericina B com a flucitosina é que a anfotericina B, por agir na membrana plasmática dos fungos, destruindo a membrana plasmática, isso vai para um aumento da captação de flucitosina pelas células fúngicas. Bem, algumas características da flucitosina. Nós dividimos aí nessa tabela em 3 parâmetros: as características farmacocinéticas, as contraindicações e os efeitos adversos. Características farmacocinéticas. A flucitosina pode ser administrada tanto por via oral como por via intravenosa. Ela consegue penetrar muito facilmente alguns tecidos de difícil acesso, como o sistema nervoso central, os olhos e também o trato urinário. Portanto, ela pode ser utilizada para combater micoses nessas regiões. A flucitosina também apresenta um grande volume de distribuição, semelhante ao volume de distribuição da água, ou seja, ela penetra em concentrações muito elevadas os tecidos. Isso ocorre em função, além da sua lipossolubilidade, também a baixa ligação às proteínas. E a meia-vida da flucitosina gira em torno de 3 a 5 horas aproximadamente. As principais contraindicações da flucitosina. Gravidez e lactação não são recomendados os usos de flucitosina, assim como insuficiência renal severa, uma vez que a flucitosina é eliminada por via renal, uma insuficiência renal irá aumentar muito o tempo de meia-vida. Para que vocês possam ter uma ideia, a meia-vida que é de 3 a 5 horas, em uma insuficiência renal severa, pode passar para aproximadamente 200 horas. E isso repercute muito nos efeitos adversos que nós veremos logo na sequência. Também são contraindicações hipersensibilidade ao princípio ativo, alergia ao princípio ativo, e também crianças que não conseguem metabolizar muito bem e eliminar a flucitosina. Efeitos adversos. O principal efeito adverso da flucitosina é a supressão da medula óssea. Então, pessoas que fazem uso crônico podem ser acometidas de leucopenia e também de trombocitopenia. Dessa forma, nós podemos perceber que o aumento da meia-vida plasmática da flucitosina poderá repercutir principalmente na supressão da medula óssea. Outros efeitos adversos mais leves são náuseas, vômitos, diarreia, além de disfunção hepática, falta de apetite e também transtornos gastrointestinais.
Então essas são as principais características da flucitosina. Bem, agora falaremos sobre a griseofulvina, que é um antifúngico que age inibindo a mitose dos fungos. Mas qual é o seu mecanismo de ação? Bem, a griseofulvina ela se liga a uma proteína chamada tubulina, que é um monômero dos microtúbulos, impedindo que os microtúbulos sejam formados, consequentemente inibindo a formação ou a organização do fuso mitótico. Esse é o principal mecanismo de ação da griseofulvina. Bem, se não existe formação nem organização do fuso mitótico, a consequência imediata que nós podemos prever é que a célula fúngica não vai se dividir. É muito comum observar na célula fúngica tratada com griseofulvina polinúcleos na célula, porque a célula forma vários núcleos, consegue produzir uma duplicação do seu material nuclear, mas não consegue se dividir porque não há formação dos microtúbulos. Uma outra possibilidade que ainda não existe evidências científicas é que a griseofulvina também pode se ligar a uma proteína associada a microtúbulos, mas não se sabe ao certo que impacto nem que consequências isso pode produzir. Bem, aqui nós temos algumas características da griseofulvina. A griseofulvina ela possui um uso terapêutico oral limitado. Nós veremos adiante por que o uso oral dela é limitado. A biodisponibilidade da griseofulvina administrada por via oral é bastante irregular. Então, por isso que ela não é usada, ou ela é usada de forma bem limitada por via oral. Segunda característica é que a griseofulvina acumula-se nas células precursoras de queratina e liga-se à queratina das células diferenciadas. Então, a griseofulvina parece que possui uma atração, um tropismo pela queratina. Isso é legal porque ela é muito utilizada para infecções fúngicas de pele, de cabelo e de unhas causadas aí por dermatófitos. Então, os principais fungos que a griseofulvina é útil para tratamento são dermatófitos, melhor dizendo, que infectam a pele, o cabelo e também as unhas, que são ricas em queratina. Outra característica, não é efetiva contra leveduras nem contra fungos dimórficos. Então, o seu espectro de ação também é bastante limitado. E a última característica, na maioria das situações, a griseofulvina parece ser fungistática. Então, ela não mata o fungo, apenas ela reduz a velocidade com que as células fúngicas se multiplicam. Isso é óbvio porque ela vai exatamente agir na formação do fuso mitótico, que é essencial para a divisão celular. E aqui nós temos uma tabelinha também mostrando outras 3 características relacionadas à farmacocinética, contraindicações e também efeitos adversos. A griseofulvina ela é extremamente insolúvel em água. Então, ela é muito lipossolúvel. Por essa razão, a sua absorção, eu falei que ela é bastante irregular, mas que ela pode ser melhorada quando administrada com alimentos gordurosos. Alimentos gordurosos facilita a absorção da griseofulvina. Também a griseofulvina é utilizada para tratar micoses, mas o tratamento dela é bastante demorado. E a gente vai ver que isso é uma limitação também da griseofulvina. Os efeitos adversos da griseofulvina podem aumentar se houver consumo concomitante de álcool. Então, o álcool favorece o aparecimento das reações adversas. E a dose deve ser administrada com intervalo de 6 horas. Então, vocês imaginem a dificuldade de um paciente manter o tratamento de um fármaco que é administrado a cada 6 horas por um período de tempo bastante prolongado. Então, isso é uma característica que dificulta o tratamento com a griseofulvina. Contraindicações. A griseofulvina é contraindicada na gravidez, na lactação,
pois ela passa a barreira placentária e é eliminada com o leite. Crianças com menos de 2 anos de idade possuem uma imaturidade hepática, consequentemente não deve ser administrado a grise ou fulvina. Pessoas hipersensíveis também a essa droga, uma vez que pode ter uma reação alérgica grave. Indivíduos com problemas hepáticos, pois ela é metabolizada pelo fígado. Se o paciente possuir uma insuficiência hepática, o fármaco irá se acumular e poderá produzir ainda mais reações adversas. E também indivíduos com histórico de lúpus não devem utilizar a grise ou fulvina. Quais os principais efeitos adversos? Possui efeitos adversos no sistema nervoso, como letargia, visão embaçada e vertigens. Pode causar cefaleia, erupção na pele e também urticária, bem relacionado à hipersensibilidade. A cefaleia, inclusive, é o efeito adverso mais frequente. Cerca de 12 a 15% das pessoas que usam grise ou fulvina têm como reação adversa a cefaleia. Efeitos adversos mais raros, nós temos os hematológicos, como leucopenia, neutropenia e monocitose. Também insônia, síndrome alérgica, distúrbios do trato gastrointestinal e hepatotoxicidade, que é mais frequente. Interações farmacológicas também com varfarina, barbitúricos e contraceptivos orais. E doença do soro, angioedema, dermatite esfoliativa e necrólise epidérmica tóxica são efeitos adversos. Então, como nós vimos, são muitos efeitos adversos. Entretanto, esses efeitos, na sua grande maioria, são bastante raros. Os que são mais frequentes são efeitos bem leves. Então, isso faz da grise ou fulvina um antifúngico bastante seguro. Então, a grise ou fulvina é utilizado com bastante segurança. Obviamente, não para crianças abaixo de 2 anos ou para grávidas, mas para outros grupos de pessoas ela é bastante segura porque os efeitos adversos graves são raros e os frequentes são efeitos mais leves. Bem, agora veremos os inibidores da síntese do ergosterol. Pertencem a esse grupo de antifúngicos duas classes, as alilaminas e benzoaminas, que são inibidores da enzima esqualeno-epoxidase, e os azóis, que são inibidores da enzima 14-alfa-desmetilase. Como todos nós sabemos, para que haja síntese do ergosterol, há uma via biosintética com várias enzimas sendo responsáveis pela produção e a síntese de intermediários até chegar no ergosterol. A esqualeno-epoxidase é uma dessas enzimas, a 14-alfa-desmetilase é uma outra enzima dessa via biosintética. Portanto, tanto alilaminas e benzoaminas, que inibem a esqualeno-epoxidase, como os azóis, que inibem a 14-alfa-desmetilase, tem como produto final da sua ação a inibição da síntese do ergosterol. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Nessa imagem nós podemos ver uma representação de um fungo. Podemos ver aqui uma célula fúngica. Essa célula fúngica é formada por uma parede celular. Essa parte mais externa é a parede celular. E a parede celular é formada basicamente por proteína, por beta-glucana e também por quitina. E a função da parede celular é fazer com que a célula fúngica torne-se mais resistente ao se encontrar em meios com diferenças osmóticas. Essa parede fúngica, essa parede celular bem mais rígida, torna mais resistente a célula fúngica com essas trocas osmóticas entre os diversos meios em que essa célula possa se encontrar. Logo depois da parede celular, nós encontramos uma membrana plasmática, que, como todas as membranas plasmáticas, são responsáveis pelas trocas entre o meio intracelular e o meio extracelular, ou seja, ela promove a seletividade necessária para uma célula, promovendo a entrada e a saída de compostos através de transportadores, e essa membrana celular possui, além de fosfolipídios, como nós podemos ver nessa imagem aqui, um colesterol que recebe o nome de ergosterol.
E como o colesterol das células de mamíferos, o ergosterol na célula fúngica também tem um papel extremamente importante, que é dar um pouco mais de rigidez à membrana plasmática. Então, a membrana é muito fluida, o ergosterol ele dá uma certa rigidez para que a membrana plasmática não se desfaça ou que haja uma perda de morfologia de forma dessa célula fúngica. Só que nós podemos ver aqui que para que o ergosterol seja produzido, ele precisa de substratos, e o primeiro substrato é o esqualeno. O esqualeno é o substrato para produzir esqualeno epóxido. Quem faz isso é a esqualeno epoxidase, e nós temos o nosso primeiro inibidor, a terbinafina. Posteriormente, esqualeno epóxido produz o lanosterol, que também através de enzimas é produzido o ergosterol, e nós temos a ação dos azóis, inibindo a 14-alfa desmetilase, que converte o lanosterol em ergosterol. Então, nós podemos ver que, no final, tanto a terbinafina como os azóis irão reduzir a síntese do ergosterol, mas por meios diferentes, por enzimas diferentes.